Olá, aluno do nono ano, tudo bem? Sensacional! Para você que não pôde participar da live, estou gravando esse vídeo com o conteúdo que nós desenvolvemos justamente na live. Hoje, então, nós faremos a página número 2 da sua apostila número 2. Trabalharemos com verbos. Olha só, essa página número 2, ele traz uma revisão a respeito de verbos regulares e irregulares, enfatizando principalmente o uso do particípio passado, que é o que você começará a estudar nas aulas a partir da semana que vem. O que ele quer mostrar para a gente é que o particípio passado de um verbo, que é essa aqui, ó, a terceira coluna do verbo, é a mesma coisa da segunda coluna se o verbo for regular. Então, observe que a aula começa com os regular verbs. Então, ele quer mostrar que um verbo regular, na segunda coluna, ele tem ed. Olha só, lived, arrived, studied. E a terceira coluna vai ficar exatamente igual, aliás, a terceira coluna vai ficar exatamente igual à segunda. Não muda em relação à segunda. Então, se o verbo é regular, segunda e terceira coluna são iguais. Essa é a razão pela qual nós temos arrived, lived, studied, traveled, washed and worked. Tá bom? Então, terceira coluna sendo igualzinha à segunda. Aqui, ó. Terceira igual à segunda se o verbo for regular. Agora, se o verbo for irregular, ele vai ter uma forma própria de particípio passado. Então, olha só. Com o verbo comprar, buy, bought, bought. Drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. Have, had, had. Read, read, read. Então, veja, se o verbo é irregular, a terceira coluna vai ter uma forma própria, que não acrescentando ed. Assim como nós já estudamos no ano passado, aquela tabelinha de verbos. Então, sempre aí, a terceira coluna, o particípio passado de um verbo irregular, ele pode ter aí uma forma própria, que não apenas acrescentando ed, como acontece com os verbos regulares. A partir de agora, a gente precisa normatizar uma coisa, criar uma regra para algo importante. Nós passaremos a usar a segunda coluna, chamada de simple past dos verbos, toda vez que nós estivermos falando de uma situação que aconteceu no passado, uma situação que já terminou e o tempo é definido. Então, a segunda coluna dos verbos sempre será utilizada quando nós falarmos de algo que já aconteceu, já terminou e o tempo é definido. Esse é o uso da segunda coluna da tabela de verbos, tudo bem? Muito bom. Aí, eu vou pedir para você ir lá para a tarefa número 13. Na tarefa número 13 tem como título My sisters bought a new car. Ou seja, minha irmã comprou um carro novo. E ele pede nesse exercício para você relacionar as imagens com os verbos que estão entre parênteses. Você consegue fazer isso? Dá uma pausa aqui na aula, relacione os verbos com as imagens e daqui a pouquinho a gente comenta. Fez aí? Muito bom. Então, olha só, se você relacionou as imagens, certamente você teve o seguinte. If you were talking, olha só, a gente tem aqui um tijolo, uma pá, e aí a gente está relacionando com o verbo construir. Olha aqui. Build, built, built é o verbo construir. Se eu tenho sneakers here, we have run, ran, run. É o verbo correr. Na letra C, uns cadernos, umas canetas. Write, wrote, written. And here we have a microphone. Probably here we have a guitar. And then we are related to the verb sing, sang, sang. Que é o verbo aí cantar, ok? Então, a gente relacionou as imagens com os verbos. O que é importante, então? Primeira coluna, chamada de infinitive. Segunda coluna, simple past, tempos definidos. E aí, a terceira coluna vem com o particípio passado, que é justamente o que a gente vai usar daqui a pouquinho. Você vai ver para que a gente usa essa terceira coluna. O que eu posso adiantar para você por hora é que o particípio passado
são aquelas terminações em português que o verbo recebe, por exemplo, ado, edo, ido. Olha só. Olha o verbo write, escrever. Wrote, escrevi. Written, escrito. Algo que estava escrito, escrito nas estrelas. Então, a terceira coluna é o particípio passado, quando eu quero essa tradução de ado, edo, ido, ok? Olha só, para completar aqui os verbos, eu tenho to draw, drew, so we have drawn. To cut, cut, cut. O verbo mais difícil do inglês, que todos acertam na chamada oral. Ó, cut, cut, cut. Letter C, speak, spoke, spoken. É o verbo falar. Speak, spoke, spoken. And on letter D, to fly, flew, flown. Fly, flew, flown. É o verbo voar. Here we have a butterfly, and the verb related to the butterfly is fly, flew, flown. Olha só agora. Aqui a gente tem o tópico que nós vamos trabalhar na apostila número 2. Então, eu vou dar uma rápida explicação para você e os detalhes virão na aula da segunda-feira. A gente começa a estudar um tempo verbal chamado de present perfect, ou presente perfeito. O present perfect está ligado sempre à ideia de que ou uma ação aconteceu no passado e o tempo ele é indefinido. Então, toda vez que você não souber quando determinada ação aconteceu, você deverá utilizar esse tempo verbal chamado de present perfect. Então, present perfect sempre vai descrever alguma coisa que aconteceu no passado, mas você não sabe quando aconteceu. Então, esse é o primeiro uso do present perfect. Sempre para escrever uma oração no present perfect, você vai ter um sujeito, você vai ter have ou has, e aí você vai usar o verbo na terceira coluna. Olha só, o particípio passado dos verbos, ele é utilizado sempre quando você quer dar essa ideia de que alguma ação aconteceu e você não sabe quando essa ação aconteceu. Então, é sujeito, have, has e verbo no particípio passado. Importante você saber que a gente usa o has toda vez que o sujeito... Oops, sorry, just a minute. Let's come back here. Oops. Just a mistake. 1 minute. Here we go again. Ok. O importante é você saber que nós utilizaremos o has sempre que eu tiver como sujeito he, she ou it. Então, o has, ele é usado para he, para she e para it. Se o sujeito não for he, não for she e não for it, você vai usar o have. Olha o exemplo aqui. My sister has a new car. Observe que eu não tenho tempo definido nessa frase. Eu sei quando ela comprou esse carro? Não sei. Se eu não sei quando a ação aconteceu, eu vou pegar o verbo e vou escrever na terceira coluna. Então fica, my sister has bought. My sister has bought a new car. Então a minha irmã comprou um carro novo. She has bought. Porque eu não tenho tempo que ela fez essa ação. Então toda vez que você não sabe quando a ação foi feita, você vai usar o presente perfeito. Essa é a ideia de present perfect, ok? Vamos ver mais as outras frases? Olha só. Na letra B, a gente tem o seguinte. Jim on holiday. He has to Ottawa. Eu sei quando ele foi para Ottawa? Não sei. Então, se eu não tenho tempo definido, have or has e verbo na terceira coluna. A terceira coluna, o particípio passado de go, é went. Então, olha só. Jim is on holiday. He's gone to Ottawa. Ele foi para Ottawa. But I have no idea when he went there. Eu não sei quando ele foi lá. Por isso, he has gone. Letra C. He went to Winnipeg on holiday 10 years ago. Observe que aqui ele está usando o verbo na segunda coluna. Por quê? Essa segunda coluna está ligada à ideia de tempo definido. 10 years ago. Se o tempo é definido, verbo na segunda coluna. Mas aí ele mora lá desde então. A ação começou e continua acontecendo. Não temos um tempo. Então, a gente colocou o verbo na terceira coluna. Como live
é um verbo regular, eu apenas acrescentei o ed. Esse aqui, particularmente, terminou em e, então eu só pus o de. Então, he went to Winnipeg on holiday 10 years ago, and he's lived there ever since. Então, he has lived. Sujeito, have ou has, e verbo na terceira coluna. Para eu falar de algo que aconteceu e não há o tempo definido, ou algo que começou e continua acontecendo ainda. Na letra D, I can't walk. Quebrei a perna. Olha só, eu sei quando eu quebrei a perna. Bom, eu sei porque fui eu que quebrei. Mas, na frase, tem o adjunto adverbial falando quando essa ação aconteceu? Não tem. Então, se você não sabe quando a ação aconteceu, você vai usar aí have e o verbo na terceira coluna. I have broken. Porque o verbo quebrar é break, broke, broken. E na letra E, I have heard since university. O verbo é know. O verbo aqui é conhecer. Então, a gente tem to know, knew, known. Então, aí na terceira coluna, eu conheço ela, eu a conheço desde a universidade. Algo que começou no passado e continua acontecendo ainda. Esse é justamente o uso do presente perfeito, que a gente começa a estudar com bastante detalhes a partir de segunda-feira. Tudo bem, gente simpática? Esse, então, foi o conteúdo que nós trabalhamos na live. E se você não pôde participar, não há problema. Você consegue pegar aí tudo o que foi feito. Um abraço para você. E se você tiver alguma dúvida, escreve para mim nesse endereço de e-mail. Até a nossa próxima, gente bonita. Tchau, tchau, nono ano. Bye, bye.